Mas qual a burocracia de quem trabalha via CLT? Quem trabalha para os outros? Vamos saber um pouquinho. Hoje eu quero trazer, gente, essas informações que, no meu ponto de vista, hoje é extremamente relevante, porque sem esse conhecimento específico da burocracia de quem vai trabalhar via CLT, né, via lei das consolidações das leis trabalhistas, vai trabalhar para uma outra pessoa, vai trabalhar de carteira assinada. Estou aqui eu tentando traduzir. Bom, para quem vai trabalhar de carteira assinada, existem alguns pontos de atenção extremamente importantes para que você não desequilibre aí as suas contas pessoais. Porque a questão maior, gente, é que tudo vai esbarrando aí na nossa educação financeira pessoal. E se você não tem educação financeira pessoal, obviamente você vai ter muito problema na sua vida financeira e não vai ficar rica sem problema com a Receita Federal. É sobre isso, porque, bom, é basicamente impossível você ficar rico, seja lá qual o valor monetário que você precise para isso, se você não tem conhecimento dos valores que caem na sua conta, de como que funciona essa dinâmica, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho especificamente para quem trabalha via CLT ou quem deseja trabalhar de carteira assinada, tá? O ponto 1 de atenção, gente, pelo amor de Deus, anota e coloca na testa, assim, ó, tá? E fala com os coleguinhas, já pega essa live aqui, envia para todo mundo, porque de certa forma funciona para quem vai trabalhar de carteira assinada ou quem trabalha de carteira assinada e para quem vai fazer contratação de funcionário de mão de obra, tá? Tomem bastante cuidado com isso, porque ao longo de 17 anos de profissão, gente, na área contábil, eu já vi cada situação que só Cristo na causa. Então vamos lá. E muitas das vezes é por conta desse pequeno detalhe aqui, que é o ponto 1, que é o contrato de trabalho. Gente, eu vejo, na realidade eu tive uma situação ontem, né, que uma pessoa me chamou para tirar uma dúvida, e a dúvida que ela tinha, ela estava relacionada ao contrato de trabalho, que não foi lido. Gente, como que vocês aceitam trabalhar num local que você não leu o contrato de trabalho? Cara, entendam uma coisa. Para você exigir direito, você precisa cumprir com seus deveres. E normalmente essas informações, elas têm por obrigação legal estar prevista num contrato. Se você vai trabalhar para os outros e confia só naquilo que está escrito ou no jornal, ou em algum site de emprego, ou numa questão de indicação, ou num grupo de WhatsApp, sei lá onde que você viu essa proposta de trabalho de emprego. Se você confia só nisso, você vai ter problema, tá? Então, é importante que você leia o contrato. Tem que ler o contrato de trabalho. Até porque existem dois fatores importantes, que é a previsão de tempo de contrato, tá? Baseado numa convenção sindical. Entendam que nada é vozes da nossa cabeça. Ai, de onde você tirou isso? Vozes da minha cabeça, suposição. Não, caralho, começa primeiro na Constituição, tá? Depois vai passando pela lei, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Gente, essa lei é de 1943. É lá do tempo de cagar sentado, literalmente. É 43. É a lei, ó, do tempo da minha avó, velha, muito mais velha do que qualquer pessoa que está aqui me assistindo hoje. Então prestem atenção que isso é previsão legal. Aí você vai, assina aquele contrato, não presta atenção nas periodicidades do contrato e aí bate a cabeça, quer sair da empresa. Só que se você sai, pede para sair antes do período de fim do contrato, você vai pagar a indenização, logo você perde dinheiro. Por quê? Porque não leu, caralho. É sobre isso. Leia. Então, ponto 1. Leia o contrato. Por gentileza. Leia o contrato que você assinou. Meu Jesus, gente, não pode assinar nada sem ler não, hein? Pelo amor de Deus.
Um outro detalhe muito importante, que é a bases salariais, tá? Dentro de uma empresa existe algumas especificidades importantes que está dentro de cargos e funções, tá? Principalmente numa empresa organizada, existe inclusive um organograma, que é baseado também dentro do sindical, porque a gente tem as convenções sindicais, que se a gente não segue, a gente toma problema, é ferro, é isso, é multa, vral. Então tem o salário mínimo, tá, do país, instituído por lei, R$ 1.412 é o salário mínimo do país. E as categorias de trabalho. Quem trabalha em comércio tem lá o sindicomerciários. Quem trabalha em restaurante tem o sindibares. Quem trabalha na questão lá de transporte tem o sinditransporte. Tem sim de tudo, gente. Sescom, Sindicom, tem uma caralhada de sindicato para dizer para as empresas quanto que aquelas pessoas precisam receber de acordo com as funções, tá? E as funções também têm uma lei, um regimento, tá? Que é um código. E se você não tem essa dimensão, você pode acabar aceitando um emprego que está pagando menos do que está lá nas leis. Então, qual é a sua função também? Aprender a dialogar, gente, né? Quando você vai aceitar uma proposta de emprego ou uma proposta de trabalho, enfim, é uma negociação, é uma troca. Então, tomem bastante cuidado com isso. Um outro ponto de atenção, e esse, de fato, é muito, muito, muito importante mesmo, que é a diferença entre salário bruto e salário líquido, tá? Eu aqui, principalmente em imposto de renda, eu pego muitas pessoas, né, que não são meus clientes mensais, são clientes sazonais de imposto de renda e que são pessoas que trabalham de carteira assinada, que não sabem ler o contra-cheque, gente, não sabe o que está sendo descontado do seu contra-cheque. Porque eu volto, que a pessoa não lê. Que caralho, gente, parem com isso. Leia, tem que pegar o contra-cheque lá todos os meses e dar um confere. Dá um confere, tá? E hoje você dá um Google. Inclusive, eu tô com uma ferramenta aqui que eu vou estar fazendo um comparativo aqui para vocês. Tem uma ferramenta gratuita. É só você colocar, calcular salário líquido. Pum. Primeiro que vier lá, você clica, dá uma conferida e aí você já consegue dar aquela conferida se aquele contra-cheque tá certo. E se o contra-cheque estiver errado, sabe? Então, tem que parar para ler, ok? É porque eu confio. Gente, parem. Você confia, mas você confere, tá bom? Então, confira. Por quê? Porque é sua vida, gente. Vamos ter responsabilidade. É um bando de gente velha, madura. Então, tem que ter essa dimensão, tá? Quando você vai ver alguma proposta de emprego, normalmente, tá? É muito, muito mais comum o anúncio ser no salário bruto. Pago R$ 4.000, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000, 1.412. Menos do que isso ninguém pode receber. Legal. Eu vi aquele valor bruto, eu ancoro aquele valor. Só que, gente, todas as pessoas do país produtivas têm por obrigação pagar tributo. Fim de papo. Aceita que dói menos, ressignifica isso na tua cabeça, saca? Todo mundo tem que pagar tributo. Tem que pagar, Dani, tem que pagar. Eu pago, tu paga, nós pagamos, vós pagais. Todo mundo paga esse cacete desse tributo. Comece aí a cobrar a pessoa que você colocou lá em cima. Comece a cobrar, porque você paga tudo também, tá bom? Então, esse salário bruto tem que ser abatido aí os tributos, os impostos envolvidos dentro desse valor salarial que você recebe. Para quem está em CLT, os dois tributos normais que são descontados, tá? E aí é onde vira o salário líquido, aquele que vai cair na sua conta, ok? É o INSS, que é a contribuição para a sua aposentadoria, para auxílios
de doença, auxílio acidente, que você inclusive deve conferir lá no Meu INSS, no aplicativo disponibilizado pelo governo, que você acessa pela sua conta do gov.br, se a empresa está contribuindo, está pagando o INSS, tá? Que está lá no seu contra-cheque. Ai, Dani, entrei lá no meu INSS com a senha do Gov e observei que não foi recolhido o meu INSS. O que tu vai fazer? Você vai acionar a empresa que te contratou, tá bom? Porque senão você não se aposenta. É sobre isso. Graças ao advento da internet e da tecnologia hoje, todo mundo, gente, consegue essas informações de forma muito facilitada, tá? O governo, ele pode, né, a galera tem meio que um ranço, mas ele trouxe também as informações para os cidadãos. A questão maior é que a gente é muito relapso com a nossa própria vida e fica transferindo a responsabilidade para as outras pessoas. Você entrou no emprego, na realidade eu vou deixar um deverzinho de casa, inclusive deixei isso para uma cliente ontem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou falar um pouquinho, só encerrar aqui. 2 deveres de casa. Você, mesmo que você não esteja em CLT, tá bom? Independente. Você vai entrar no Meu INSS, seja no aplicativo, seja no computador, tá? Você vai digitar no Google lá, Meu INSS, você vai entrar com o seu CPF e com sua senha do Gov, nível prata e nível ouro, tá? É importante que seja aí níveis de segurança mais elevados. E também vai dar uma conferida como é que tá lá a sua contribuição, quanto tempo de contribuição você já tem. E vai entrar na CTPS digital e verificar se tem lá os contratos de trabalho das empresas que você já trabalhou. Eu tive uma surpresa, tanto no meu INSS quanto na CTPS digital, que tá zerado, gente. Não tem nenhuma informação. Então eu vou ter que ir até a Previdência Social com a minha carteira de trabalho, com os meus números de Pix, tudo bonitinho, para que eu possa unificar as informações e colocar tudo no lugar. Não sei o que aconteceu, mas eu tô com esse problema, tá? E identifiquei isso no fim do ano passado, mas com o imposto de renda eu acabei não conseguindo marcar para ir até a Previdência. Então, esse ponto de atenção é importante. E baseado nisso, Rose, você perguntou quem é MEI e cancela, mas fica com dívidas em aberto do pagamento. Precisa pagar, tá? Porque a dívida do MEI, ela vai para o seu CPF. Se não chegou uma cartinha para você, de duas uma, ou porque o seu endereço do MEI você mudou de casa, tá? Ou ainda tá recente. Mas se você tem dívidas do MEI, são 2 pontos de atenção. Vai cobrar o seu CPF, você pode ter o CPF suspenso, tá? Entrando em dívida ativa. E o ponto 2 é que você não vai ter contribuição para o INSS, tá? Para aposentadoria. Então, se você tiver algum acidente, Deus me livre e guarde, alguma doença que precise acionar aí o auxílio, você não vai conseguir, porque não foi feito o pagamento. Gente, entenda uma coisa. Para que você tenha direito, você tem que cumprir com o seu dever. Qual é o dever, Dani? Se você é CLT, leia o contrato, verifique quanto que tá lá o recolhimento do INSS e verifique se está sendo recolhido. Você que é MEI ou é empresário, tem que verificar se foi pago a taxinha do mês, se foi pago o teu Prolabore, o INSS sobre o Prolabore. Senão você não tem contribuição para aposentadoria. Por quê? Porque tem que ser pago. Caralho, é isso. Tem que ser pago. Sacou? Então, vamos lá. Salário bruto é aquele valorão. Salário líquido é menos os impostos, tá? INSS e tem o imposto de renda. O imposto de renda, que é de pessoa física, isso vai baseando muito no quanto que você vai ganhar, tá? Então, quanto mais grana a gente ganha, mais imposto a gente vai pagar. E fim de papo, não pode reclamar. A única coisa que precisa é de um bom planejamento tributário, para que você não pague tributos além da conta. E se você está contribuindo aí com a questão do imposto de renda, consiga restituir isso no ano seguinte, tá? Tem várias formas de conseguir fazer isso, mas o princípio básico é o controle, tá?
tá? Você vai no dentista, você pede a nota fiscal, você vai no médico, vai pedir nota fiscal, do plano de saúde. Gente, o informe de rendimento da empresa que vocês trabalham. Eu pego muitas pessoas aqui que, eu não sei, cara, não pode não saber, cacete, é a sua vida, entendeu? É a sua vida, você rasga dinheiro? Não rasga o dinheiro, então, caralho, pare de bobeira, saca? Não encara isso como um problema, encara isso é minha vida, eu me amo tanto, nossa, eu me amo pra caramba que eu vou prestar atenção nisso. E a partir de agora, mês que vem, lá no 5º dia útil, eu vou ler o meu contra-cheque. Agora eu vou lá dar uma conferida no meu contrato de trabalho para ver o que fala. Então, assim, não é um negócio de bicho de 7 cabeças. Você não precisa ser especialista, tá? Você tem que ler aquilo que vem na tua mão. Só leia. E depois você vai entendendo. Mas precisa ser responsável esse ponto. Uma outra coisinha que de certa forma, é um benefício para quem está via CLT de carteira assinada é o FGTS, tá? Infelizmente, a gente tem algumas questões, eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Mas o conceito do FGTS não era para ser como está sendo hoje. Era para ser literalmente um seguro de tempo de serviço. Para quê? Para no momento em que você fosse demitida ou que você precisasse sair da empresa, por N situações, você teria um valor como se fosse uma sua reserva de paz imposta ali para o empregador, porque não é descontado de você. Só que hoje as pessoas... saque aniversário. Vai lá, pega a porra do dinheiro do FGTS e gasta com bolo de pote. E é sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho mais de consciência aí na forma com que a gente lida com o nosso dinheiro. Então... Um último ponto, que é o mais importante, de certa forma, aí você entendeu, que é o salário bruto. Desconta ali o INSS, imposto de renda. Você tem o benefício de fundo de garantia que não é descontado de você, mas está lá no seu contra-cheque, tá? Na parte de baixo, assim, se você não ler, eu vou dar na sua cara. Você vai acabar essa live aqui já lendo tudo. E embaixo vai ter escrito o valor que foi depositado no seu fundo de garantia. E aí, gente, o que acontece? Esse salário líquido é onde você vai fazer a separação das suas continhas. Dani, nossa, mas dá um valor tão baixo. Gostaria que fosse diferente. Então, vai ter que se capacitar, meu bem. Vai se capacitar, vai olhar qual é o plano de cargos e salários da empresa que você tá. Se isso não te atender, você vai fazer um belíssimo currículo e vai olhar as outras opções do mercado, entendeu? Só que aí o que você faz? Você vai ter que ser malandra. Você vai analisar as outras opções do mercado, quanto que o mercado está pagando para pessoas da sua idade, com a sua expertise, com a sua competência, e vai levar para o seu empregador. Ele vai poder cobrir o valor salarial? Show de bola. Não pode cobrir. Você vai procurar um outro emprego, gente. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Lembrando que toda vez que você sai de um emprego e entra no outro, é um desafio psicológico, tá? Então, assim, tem que ter sossego na perereca aí, porque é pelo menos uns 3 meses para você conseguir se readequar ali naquela rotina, naquele ambiente. Então, cuidado para não ser gado emocionado, tá? Eu vejo muito isso aqui. Muito cuidado. E tenha muita, como eu digo, tenha muita consciência de que para cada escolha exige uma renúncia. Então, se você aceita um trabalho, né, entrar numa empresa, acredite, sempre vai vir outras que vai parecer que seriam assim bem melhores. Cara, esquece. Você fez uma escolha, pelo menos 3 meses se mantenha nela e cumpra aquilo que foi determinado via contrato. Então, por isso que é tão importante você ler o contrato. Por que 3 meses? Porque normalmente é o período de experiência, tá? Na grande parcela dos sindicatos primeira lacuna de tempo, 45 dias, segunda lacuna de tempo, mais 45 dias. No fim desses 3 meses, você pode pedir para sair sem pagar nenhum tipo de indenização. Olha que legal, né? Se não rolou, você vai, então, infelizmente não rolou,
eu acho melhor a gente rescindir aqui esse contrato de trabalho. Fim de papo. Cada um segue a sua vida. Entende? Então, assim, é uma coisa muito mais leve quando você parte do princípio de ler, de ser responsável, tá? De amar a sua vida, de entender que tudo precisa do tempo. Não sei se vocês já trabalharam em CLT ou já trocaram de emprego, gente. Eu já troquei de emprego, eu já trabalhei CLT anos e anos da minha vida e eu sei muito bem o tempo que a gente demora para conseguir se adequar nos lugares. Já teve, né, emprego que eu fui uma vez e não voltei mais porque a mulher me vendeu uma coisa e era outra, né? E tá tudo bem, porque eu não tinha contrato nenhum. Eu fui e falei assim, ó, infelizmente, eu não vou ficar porque você falou uma coisa comigo e agora eu tô vendo que é outra. Então, acho que não vai ser uma boa troca aqui pra gente. Lembre-se de ser honestas, tá? Porque isso abre portas. Abre portas, escancara portas e elas não se fecham. Por quê? Porque você foi honesta. Então, esses pontos de atenção são importantíssimos para que você construa a sua vida próspera. Para que, de verdade, tá, gente? Porque não é você ter carro, casa, lancha, jet ski, roupa de marca, foda-se essas coisas. É você ser honesta, sabe? É você pagar suas contas em dia. Não tem ninguém te cobrando, sabe? Não tá com o nome no Serasa. Você não tá devendo a Receita Federal. Porra, não tem ninguém pra poder prender o teu CPF. Gente, se o CPF é bloqueado, tu não tira dinheiro no banco. Entendeu? Isso é riqueza. Isso é paz na alma. Não é ficar querendo um carro de 200 mil. Ai, que coisa mais escura. A pessoa tá lá querendo um carro de 200 mil, devendo até as cuecas. Gente, parem. Pelo amor de Deus. Parem, tá? E raciocinem. Não seja emocionada. Por quê? Porque a emoção, ó, só fode a gente. E é isso, hoje eu tô inspirada. E partindo do princípio do salário líquido e dessa questão, tá? De que quanto mais a gente ganha, mais a gente paga de tributo, de imposto. A pergunta que eu deixo é o seguinte: quanto você quer receber? Lu, coloca aí pra mim. Quanto que você quer receber no trabalho que você desempenha? Quero saber. Essa é a pergunta que eu sempre faço, gente. Porque baseado nisso, tudo é feito dentro de um bom planejamento. Eu vou dar, assim, um valor médio aqui, salarial, possível, tá? Vou colocar R$ 3.500 aqui, um valor possível via CLT. Para uma pessoa que tem um filho, lembre, o salário bruto dela é R$ 3.500. Eu vou até tentar virar a câmera, eu acho que eu não... Ah, não consigo sim. Vou virar aqui a câmera, porque aí vocês vão ver direitinho o que eu tô fazendo, tá? Aí, vamos lá. Ó, calculadora de salário mínimo. A Lu quer 5 mil, vou fazer o cálculo daqui a pouco. Eu coloquei aqui 3.500, tá? Para uma pessoa que tem um filho, ela vai receber líquido, ó, 3.122. Ó, o que ela recebeu e os descontos que ela tem de INSS e de imposto de renda, ó. Se a pessoa não tem filho nenhum, ela vai ter aí um descontinho. Continua a mesma coisa, gente? Cadê? Não fez o cálculo? Vamos colocar 2 filhos. Ah, sim. Ó, 2 filhos. Quanto mais filhos você tem, viu? Ó, menos você paga de tributo. Um filho, sem filho. Legal. Vou colocar agora o valor que a Lu falou. 5 mil. Ela quer ganhar 5 mil. 5 mil. Vamos lá. Com um filho. O salário líquido, 4.178. Ó, os descontos de INSS e de imposto de renda. Esse imposto de renda você até consegue restituir no ano seguinte. Mas é aquilo, parte do princípio que você precisa ter o controle aí da tua vida financeira. Aí, olha que legal. Vou fazer aqui uma simulação com o limite do MEI, tá? O limite mensal do MEI
é R$ 6.750. Vou até tirar o filho aqui para manter, né, como se fosse uma pessoa nova, tá ali com um mêsinho de 6.750. Olha, só de tributo, gente. E aí a pessoa reclama de pagar uma guia de R$75 e não paga. Essas coisas eu realmente não entendo. Então, com você recebe 6.750, você tem que fazer aqui a sua educação financeira em R$5.000. Não vai colocando os 5.200 e pouquinho, não, que você se lasca, tá? Regrinha de ouro, dica de ouro é o seguinte: sempre superestime suas despesas e subestime as suas receitas. O que seria isso? Sempre pense que você ganha pouco e ache que você gasta muito. É isso. Você vai colocar na sua planilha a luz? Ah, a luz é 250, você coloca 300. A água é 50, põe 100. Ah, o gasto com alimentação é 1.000, põe 1.500. Pra quê? Pra que você trabalhe uma escassez. Você ganha 5.230, coloca 5.000. Sempre trabalhe o seu psicológico com ganho menos e os meus gastos são elevados, mas não pode ser mais do que o que você ganha, obviamente, por uma regra matemática, tá? E o seu eu mereço não vai mudar a matemática, que é uma ciência exata, tá? E o seu querer, infelizmente, de nada vale se você não buscar, tá, soluções para poder realizar o seu querer. Lembrando que cartão de crédito, gente, não é dinheiro, é um crédito, é um empréstimo fornecido pelo banco. Então, hoje, além dos 2 deveres de casa, tá? Que eu deixei para consultar lá meu INSS, meu IACTPS digital, também verifique as suas contas, porque se a sua vida estiver acima desse valor líquido, você já tá com um problema muito grande. E é um problema de estrutura. Você tem uma vida que você não pode pagar. E, ai, Dani, mas qual a solução? Para de gastar, tá? Ressignifica toda a sua vida para que ela seja mais barata, mas com muito valor, tá? Então é uma questão, ó, psicológica. Cuidado com o ambiente que você está, porque o ambiente pode ser um fator de você gastar mais do que você deveria, ok? E corra atrás de capacitação, vai estudar, porque quanto mais você estuda, tá? De capacitação técnica também, tá, gente? Não é cursinho aqui, não, é faculdade, é pós-graduação. Tem que ter esses tipos de certificação, porque isso sim dá peso no seu currículo para que você consiga cobrar mais caro, ok? Então, hoje eu vou finalizando por aqui, lembrando de informar que cada coisa que eu falei tem uma lei específica, tá? A lei principal, que eu já deixo aqui como indicação de leitura, é o artigo 5º, se você quiser ler toda a Constituição, maravilhoso, tá? Mas assim, qual é o ponto muito importante que eu tenho que saber da Constituição, Dani? A partir do artigo 5º, artigo 6º. Porque no artigo 5º ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, é muito interessante, tá? Você fazer essa leitura do artigo 5º e o artigo 6º, porque o artigo 6º ele fala sobre os direitos sociais, mas é muito legal que antes dele explanar sobre os direitos sociais, ele fala também sobre os deveres individuais. Isso é muito legal, porque aqui dentro da nossa Constituição é onde eu falo, né? Quando a gente lê, tem conhecimento, a gente não fica na mão dos outros. Diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, quem elege somos nós. Se você acha justo ou injusto aí, como que funciona a questão legal do nosso país e tributária, aí a gente precisa cobrar quem está lá no governo. Mas para cobrar, para exigir qualquer coisa, ponto 1 é o conhecimento, ponto 2 é você
está cumprindo com os seus deveres. Aí você vai conseguir, sim, de fato, cobrar os seus direitos constitucionais, os seus direitos que, se você é um empregado com carteira assinada, você vai poder cobrar aquilo que está na CLT, das consolidações da lei, consolidação das leis trabalhistas, decreto de lei 5.452 de 1943. E também o imposto de renda, tá? Tem um decreto que regulamenta, o INSS também, o Fundo de Garantia também. Tudo é uma legislação, tá bom? Não é vozes da minha cabeça, quem me dera, porque aí eu acho que eu faria as coisas um pouquinho diferente, mas não é. Então a gente simplesmente analisa como que funciona a lei e joga o jogo da melhor forma possível para ficarmos ricas sem problema com a Receita Federal. E eu fico por aqui, mas amanhã às 7h30 estarei de volta e eu quero falar um pouquinho sobre a tributação, sobre a burocracia do trabalhador autônomo, tá? Então, assim, todo dia eu vou estar falando um pouquinho. E se vocês quiserem algum tema específico, também pode estar me falando lá no meu direct. Então, super beijo. Obrigada por você ficou até aqui. Fica com Deus e até amanhã.